Estamos de volta com a nossa websérie sobre plano diretor, falando da revisão do plano diretor de Natal, conversando aqui com a arquiteta Sofia Mota, que é professora da universidade e que está trazendo para a gente informações muito relevantes, muito interessantes sobre a melhoria do plano diretor. Eu queria falar agora com a Sofia sobre essa nova agenda urbana da ONU. A cada 20 anos, essa agenda se reúne e os países fazem parte. Como é que foi? Quando é que foi a última? O que é que preconiza essa nova agenda urbana e quantos países estão envolvidos com ela? Então, boa tarde, Alberto. Então, a ONU, a cada 20 anos, faz uma conferência, tem um braço da ONU chamado ONU Habitat, que é para o desenvolvimento urbano das cidades, e a última foi em 2016, em Quito. E dessa conferência, que é uma conferência mundial, surgiu um documento que chama Nova Agenda Urbana. A gente tem que deixar claro que assim, não existe uma receita de bolo para as cidades elas são muito específicas. Porém, há consensos e boas práticas que são acordadas no mundo todo. E a Nova Agenda Urbana é um documento de pouco mais de 20 páginas que traz vários itens de consenso construído durante 2 anos pela ONU e pelas Nações Unidas, por todos que participam, né? E foi assinado por 193 países. E ela indica alguns princípios e estratégias que as cidades devem adotar para pelo menos os próximos 20 anos. Porque, Roberto, até 2050, estima-se que a população urbana vai dobrar no mundo, o que transforma a urbanização uma das tendências mais transformadoras do século XXI. E aí, como é que seria, por exemplo, o que é que tem nessa nova agenda urbana que, diríamos, tem a ver com o Natal ou que Natal está completamente antagônico ao que diz essa nova agenda? Um dos princípios, por exemplo, a agenda urbana entende que o desenvolvimento urbano, o planejamento urbano, ele tem que estar vinculado ao planejamento de mobilidade. Então, ela indica uma estratégia chamada de desenvolvimento orientado à mobilidade, né, ou desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, em que você planeje a cidade, você promova o adensamento construtivo nos eixos de mobilidade, ou seja, nas principais avenidas da cidade, porque aí você concentra as pessoas nos eixos de mobilidade e aí a gente torna a mobilidade, principalmente coletiva e em massa, mais eficiente. Natal faz um pouco diferente hoje. Hoje, o critério de planejamento da cidade é o bairro. Então, você permite, por exemplo, construir mais em Tirol e menos na Zona Norte, todos os bairros da Zona Norte, por exemplo. Isso em função da infraestrutura, é claro. Claro que isso aí não é uma coisa simples, mas a estratégia é de como promover o adensamento, aquilo que a gente estava conversando, né? Como compactar. E a ideia é trazer as pessoas mais para perto dos eixos de mobilidade, porque a mobilidade é, sim, uma grande questão a ser resolvida nos centros urbanos. Natal hoje tem áreas que você tem ônibus passando a cada 20 segundos. E tem áreas que você espera um ônibus a cada 20 minutos ou até mais. Como é que seria resolvido isso? A ideia é que, se a gente traz as pessoas para morarem, por exemplo, na Bernardo Vieira, na João Medeiros Filho, na Tomás Landim, a gente concentra os esforços da mobilidade nesses eixos, e aí a gente torna ele mais eficiente. E só assim, digamos, no médio prazo, a gente poderia começar a ter transportes de VLT, né, veículo leve sobre trilhos, né, que são os mais eficientes, mais confortáveis e os mais baratos. Então, acho que uma estratégia, sim, e a nova agenda urbana corrobora com isso, é pensar o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. Nesse caso, a gente mudaria o azimuth. Ao invés de você fazer edifícios distantes dos eixos principais... Pulverizados, né? Assim, em qualquer lugar, a gente traria para as avenidas. Então, por exemplo, aqui eu tenho Prudente de Moraes, Salgado Filho, Bernardo Vieira. Seriam avenidas que ganhariam edifícios, ao invés de estar ganhando no contrário, dentro do bairro, como é hoje. Em alguns, Tirol, por exemplo, tem alguns edifícios na parte contrária a Prudente de Moraes. Isso, falando em Prudente de Moraes, por exemplo, Candelária é um bairro de adensamento básico, ou seja, é o mínimo da cidade. Você tem um terreno de 100, você pode construir 1,2 vezes isso. Cruzou a rua, você está em Lagoa Nova, é 2,5. Então, o próprio critério ele não é muito claro no sentido de por que Lagoa Nova e Candelária não, se a realidade são tão próximas, né? Então, não seria mais Lagoa Nova ou Candelária, seria Prudente de Moraes. Uma sugestão, por exemplo. Hoje, na Grande Natal, a gente tem Nova Parnamirim, que pertence a Parnamirim, que já é o bairro de Parnamirim com mais população e é, inclusive, muito maior a população do que qualquer outro bairro de Natal. Você acha que isso se deu por quê? É uma questão bem complexa, né? Na verdade, não existe um ou dois motivos, mas apontando alguns caminhos,
entende-se que o preço do terreno em Natal esteja muito caro, e aí as pessoas acabaram indo para lá, porque lá você tem também um potencial construtivo maior por um preço mais barato, mas aí tem questões econômicas, porque a partir do momento que a gente aumenta o potencial construtivo, há uma tendência de você elevar o custo do terreno no primeiro momento, mas aí quando você tem uma maior oferta de habitação, esse preço tende a se normalizar. Então, nós temos um potencial construtivo que deixa mais caro, mas também não promove um redesenvolvimento. Acredito que parte dessa tendência, né, de ter crescido tanto Nova Parnamirim é que Natal se tornou um pouco inviável. No ponto de e aí, vista... no caso do Nova Parnamirim, conseguiram casar aquela ideia que a gente estava dizendo desde o início. Ter residência, ter comércio, ter o trabalho das pessoas no entorno, ou seja, as pessoas não precisam sair do bairro. Exatamente. E quando a gente fala em eixo de mobilidade, não é que o gestor ou o urbanista vai lá e escolhe. Eles são eleitos pela própria população. A gente tem na mente. Você pensa um caminho, você já pensa na Salgado Filho, você já pensa em pegar Bernardo Vieira. Então, é natural essa escolha de eixo de mobilidade, né? As cidades medievais eram assim, os acessos eram assim. É uma tendência quase natural do ser humano em eleger eixos principais para se locomover. Com o nosso clima tropical, você acha que a influência europeia fez exatamente o inverso que devia ter sido feito aqui? O nosso clima tropical, assim, nosso clima é perfeito, né? A gente só precisa de uma sombrinha para se sentir confortável. Então, acho que, assim, houveram influências europeias, sim, na nossa legislação, até porque o próprio urbanismo é uma ciência muito recente, começa praticamente no início do século XX, pensar as cidades, né? E se iniciou com sanitaristas, querendo acabar com as doenças. Então, o desenho da cidade mesmo é uma coisa um pouco recente. Então, a gente acabou se inspirando muito lá fora, até entender as nossas características e adequar o nosso planejamento urbano ao nosso clima, à nossa população, à nossa cultura. Você falou, a gente precisa de uma sombra. E aí eu fico imaginando, eu ando, por exemplo, eu estava prestando atenção que a Bernardo Vieira ali, próximo a Salgado Filho, tem um canteiro enorme no meio, certo? Com 6 metros talvez de largura, enquanto as calçadas são estreitas, sem árvores e sem sombra. Você anda na Roberto Freire... A mesma coisa. Mesma coisa, um canteiro enorme, sem nenhuma utilidade. Você é a favor que retirassem todos os canteiros centrais, colocasse lá um gelo baiano só separando as avenidas, o ir e o voltar, e aumentasse as calçadas com plantação de árvores? O ideal ainda seria remover essas árvores e colocar elas na calçada. Seria o ideal, né? Porque além da gente promover a sombra, que torna o nosso clima perfeito, a gente também teria uma diminuição da temperatura. E, querendo ou não, a árvore acaba protegendo também o ciclista e o pedestre, né, do contato com o carro, da fumaça, etc. Se a gente conseguisse remover, seria a solução ideal. Remover hoje é possível. É possível. E aí, como é que você enxerga essa... Porque há situações, por exemplo, a gente está falando de plano diretor, mas, por exemplo, essa ideia de retirar o canteiro, puxar a árvore para a calçada, aumentar a calçada, dar mobilidade à calçada, não é uma coisa que precisa do plano diretor. Não precisa. O que a gente precisa é de ação, né, do poder público. Seria uma questão de gestão. De gestão, de ação, de ações estruturadas, pensando num objetivo comum, que eu acho que um objetivo que as cidades, de um modo geral, têm que pensar é promover o convívio das pessoas e voltar as suas ações para as pessoas, à escala humana mesmo, né? Não pensar no carro como esse elemento, mas o conforto. E outro conceito que a gente tem discutido muito, assim, né, que eu tenho estudado, a da cidade caminhável, mas também da cidade sentável. Que as calçadas tenham lugares para sentar, onde você, né, você senta numa calçada... Vou criar um neologismo. Lixável também, ou seja, com cestos de lixo que não falta, que não tem na cidade. E iluminada também, né? Assim, são coisas tão simples que transformam, de fato, nossa experiência urbana, né? Mas falta, eu acho que gestão, parcerias público-privadas, que é outra questão que a ONU também aponta na nova agenda urbana, que ela chama a iniciativa privada com sua criatividade e inovação para auxiliar na gestão urbana. Então, acredito que é uma necessidade, sim, que a gente tenha a iniciativa privada, que nada mais é do que a sociedade, junto ao poder público, promovendo ações conjuntas. Então, a gente falou, por exemplo, no Alecrim, no último bloco, então, por que não, né, os próprios... comerciantes e frequentadores do Alecrim pensarem em ações conjuntas com o poder público de promover calçadas mais adequadas, com bancos, com iluminação, com lixeiras. Eu acho que nós, a sociedade, precisamos sim chamar para si a responsabilidade e auxiliar nessa gestão urbana. Sofia, a gente costuma dizer que o brasileiro é muito acomodado e que não vai à luta. Mas você acha que falta também a gente
começar a instigar a população a cobrar isso do poder público? Eu acho, sim. Eu acho que o brasileiro é muito trabalhador, mas a gente acaba se acomodando, porque nós somos, não sei, eu acho muito bem-humorados, muito de bem com a vida, então a gente acaba se acomodando, entendendo que não é um problema nosso, mas é sim, porque é na cidade que a gente mora, né? A gente veio para a cidade, Roberto, para ter o convívio, para se aproximar das pessoas, a gente fica mais inteligente quando a gente troca informações. Então, a cidade é sim a nossa casa, e nós somos corresponsáveis por ela, né? Por hoje e pelo amanhã. Para encerrar, que pontos você destacaria da nova agenda urbana da UNE? Eu destacaria o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, destacaria o chamamento, né, da iniciativa privada, ou seja, da sociedade, para fazer junto à gestão urbana, também pensar em ocupar os vazios urbanos da cidade. A agenda urbana entende que as cidades compactas elas são mais sustentáveis. Eu destacaria esses 3 pontos como assim, fundamentais para a gente pensar Natal e as cidades brasileiras nos próximos anos. Agradecer sua participação aqui no nosso programa e dizer que estamos aqui abertos para novas discussões e novos momentos para falar, não só de plano diretor, mas falar de urbanismo, falar da cidade. Fico à disposição e parabéns pela iniciativa.